Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Meu nome é Wilson Souza, sou Head de Marketing aqui da Blue. O sucesso de uma empresa raramente é o resultado de uma única atitude. Ele geralmente é alcançado através de uma série de pequenas etapas, muitas delas que seguem uma determinada ordem e que devem ser repetidas de tempos em tempos. No varejo supermercadista, o sucesso passa principalmente por garantir que pequenos e diversos processos da loja estejam em conformidade e em pleno funcionamento. E a melhor forma de garantir que os processos estão sendo cumpridos é por meio de inspeções e também de auditorias de rotina. E é aí que entram os softwares de checklist. São sistemas que podem ajudar na prevenção de perdas, ruptura, controle do estoque, aumento da vida útil de equipamentos, segurança do colaborador e do cliente, trade marketing, diversas coisas que aumentam a eficiência operacional da loja e também o controle gerencial. E para entender mais como ter um gerenciamento eficiente dos processos, onde e como esses sistemas e checklists podem ser utilizados, assim como quais são os principais desafios do gerenciamento de processos do supermercado, convidamos um parceiro especialista neste assunto. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. Estamos aqui hoje com o Alex Duarte do Acelerato. Seja muito bem-vindo, Alex. Oi, Wilson, muito bom dia, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Bom, eu já conheço o Alex há quase 10 anos, né? E é incrível ver como é que ele consegue conversar com o cliente, entender os desafios, né, dele e adaptar as diferentes funcionalidades, né, do Acelerato para os diferentes casos de uso que ele tem, né? São aí mais de 350 empresas que usam o Acelerato, de diversos tamanhos, diversos segmentos, e que vão desde supermercados e atacados até aeroportos, universidades, hospitais, né? Então é bem vasta, né? Bem diversificada. Eu sempre brinco dizendo que se você atende cliente, se você trabalha com projeto ou precisa seguir processos no trabalho, ou seja, todas as empresas fazem isso, né? O Acelerato ele serve para você. Então vai ser muito boa essa conversa, então agradeço mais uma vez, Alex. Mas vamos lá. Para a gente começar aqui, né, seguindo nosso script, gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco sobre sua vida pessoal, profissional, sua trajetória dentro do Acelerato. Quem que é o Alex? Legal, Wilson, bacana. Bom, eu sou o Alex Duarte, eu tenho 42 anos, casado, tenho uma filhinha linda de 4 anos, né, que é o meu xodó, né? E dedico grande parte da minha vida agora, né, à carreira de pai, né, que é muito legal. Bom, minha vida profissional começou lá atrás, tá? Eu tenho formação farmacêutica, trabalhei 14 anos nesse segmento varejista e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho muito legal já nessa época, que era a parte de auditoria de processos dentro das drogarias, tá? Então eu comecei a conhecer essa parte de processos dentro desse trabalho, onde eu visitava as lojas e fazia auditorias, verificava a documentação, garantia que a loja estava de acordo, né, com as políticas de serviço, que a gente atendia, né, a vigência, né, que era feita, né, nas drogarias. Então eu meio que fazia um trabalho de um fiscal, como se fosse uma vigilância sanitária. Então isso me deu, né, um start ali para aquele tipo de negócio, para garantir a qualidade, para manter tudo em conformidade. Então foi muito legal desse ponto de vista essa experiência. Ali em 2014, eu me aventurei em ir para a área de tecnologia na BlueSoft, que foi muito assertivo, eu me identifiquei demais. Eu entrei inicialmente, né, para fazer parte ali do suporte operacional, mas muito rapidamente eu entrei para um desafio que era cuidar do Acelerato. O Acelerato, então, era uma ferramenta que também estava nascendo naquela época, e eu participei muito desse processo e participo até hoje. Então hoje eu estou completando aí perto de 9 anos na BlueSoft e tem sido uma experiência incrível, né? Entender mais, conseguir colocar aquilo que eu fazia lá no papel, trazer isso para um sistema, conseguir sistematizar isso, fazer com que as coisas sejam mais efetivas, que tenham mais qualidade e que a gente consiga garantir a conformidade dos processos, que é um item muito importante, né? Hoje a gente observa aí diversos segmentos que têm essa necessidade, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas isso aí é um pouquinho, né, da minha história, Wilson.
Bom, parabéns pela trajetória, conheço ela, participei junto contigo de alguns momentos ali. Sim. Ser responsável pelo crescimento de um produto que pode ser tão abrangente não é fácil, né? Entender e aprender com cada caso de uso, buscar atualização constante, ser responsável pela equipe é um grande desafio, então parabéns. Alex, a gente sabe que é difícil ser empresário aqui no Brasil, né? Precisa se preocupar com mão de obra, carga tributária, segurança, finanças, patrimônio, tecnologia, aprender a ser gestor, né, de verdade, tomar decisões baseadas em dados. E aí, como eu disse lá no começo, o sucesso da empresa ele é alcançado através de realização de uma série de pequenas etapas, né? Que precisam ser feitas numa ordem repetidas de tempos em tempos, né? São os famosos processos, como a gente diz, né? Você cria processo para saber o que fazer. Você cria processo para saber como fazer. Você cria processo para saber quando fazer. Alex, você que é um especialista, já trabalhando aí há um tempo com a gestão de processos, né, na frente do Acelerato aí, como é que você acredita que o gerenciamento de processos pode afetar a eficiência de um supermercado? Legal, Wilson. Muito boa pergunta, tá? Nesses 8 anos aí de experiência que eu tenho só no produto do Acelerato, né? Você bem disse, hoje eu atuo como head do produto, eu tenho a oportunidade ali de participar das decisões de como a gente desenvolve essa solução. Eu acredito que é fundamental e praticamente obrigatório, né? Você ter processos dentro da empresa. Uma empresa hoje que ela não atua criando seus processos, né? Ainda existe um grande mercado aí que faz esses processos por um papel, né, por uma listinha que ele vai ali e faz, os itens que ele tem que fazer diariamente, ou fica na mente da pessoa o que ela tem que fazer, ou ela utiliza uma planilha. Mas isso está se tornando obrigatório o uso de um sistema hoje, tá? Isso vai fazer com que as áreas se conectem, que elas andem na mesma linha de raciocínio, que os segmentos eles consigam trazer dentro dos departamentos e áreas trazer mais assertividade para o processo. Como ele vai fazer isso, né? Ele vai ter que implementar e entender como as coisas devem acontecer lá dentro. Então, para que ele faça isso, ele primeiro precisa colocar, ele tem que ter a lista dele, ele tem que implementar qual é o processo dele dentro de cada segmento, de cada área, seja ali numa área financeira que demanda para a área, seja ali no meio de loja, num varejo, onde ele tem que garantir, por exemplo, que a mercadoria esteja ali, né, dentro da validade, que ele consiga ali ter mercadoria disponível para o cliente consumir. Ele tem que garantir que na hora de abrir a loja, né, da abertura da loja, tudo esteja funcionando corretamente, né? Ele tem que garantir que todos os equipamentos que ele utiliza na empresa estejam em conformidade. Para ele fazer isso, ele não pode só depender da cabeça dele, Wilson. Ele precisa ter sistemas apoiando nesse processo, né? Isso vai permitir também que ele conheça melhor o negócio dele, né? Que ele consiga mensurar resultado, que ele consiga comparar. A gente pegando como exemplo uma rede, né? Onde o cara tem ali 5, 10 lojas, ou 2 lojas que seja, ele precisa saber se as lojas estão fazendo tudo da maneira igualitária, né? A gente tem ali um processo de um açougue, por exemplo, onde ele tem que garantir que todo dia ali o balcão esteja preenchido, né? Que a temperatura da geladeira esteja adequada, que esteja uniformizado, que a área esteja limpa. Como ele vai lembrar e saber que está, né, da maneira correta? Então, se ele utiliza um sistema para garantir isso, inclusive ele compara um departamento com o outro. Ele pode ali, né, trazer ideias, padronizar o processo da empresa toda e com isso tomar decisões de forma mais assertiva, né? Então, de maneira geral, hoje é imprescindível que ele tenha sistemas apoiando ele nesse processo. Ao estabelecer processos mais claros, né, conseguir enxergar as atividades ali, a gente, logicamente, aumenta a produtividade, né? Sai daquele achismo, ou de que você está passando ali, de repente, no açougue, vê alguma coisa, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que arrumar, ver se o piso está limpo, eu tenho que... Não, se você já tem um sistema, já tem um processo que te mostra quais são os próximos passos ali para você manter a produtividade, isso logicamente vai te aumentar as vendas, né? A gente consegue até ter uma ideia de onde a operação falhou e atuar nela, se falhar, né? E existem vários desafios, né, que o supermercado enfrenta no gerenciamento de processos. Você até já citou alguns aí, mas você pode me dar mais exemplos, né? Quais são os principais desafios que o supermercado ele tem no gerenciamento de projetos? E como que ele, de repente, pode superar esses desafios? Vamos lá. Para ele conseguir superar e ele conseguir determinar, né, como ele vai gerenciar melhor, tem alguns desafios aí que a gente pode pontuar, tá? O primeiro deles é garantir a capacitação do time.
tá? A gente precisa ter um time capacitado, focado em acreditar que aquele processo ele vai ser mais assertivo dessa maneira. A outra coisa é mapear o processo, né? As pessoas, elas comumente fazem as coisas da mente, da cabeça, né? Ou tem numa lista ali o que tem que fazer. A gente precisa também fazer com que isso seja efetivo, seja recorrente, né? Então, se eu tenho um processo X que eu tenho que fazer de forma recorrente, que eu tenho que fazer toda vez para garantir que aquilo vai estar da forma adequada, né? Eu não posso só depender da mente da pessoa, da lembrança dela, do achismo. Eu preciso ter sistema apoiando dentro desse processo, tá? Então eu acho que o principal desafio nesse caso é você conseguir implementar uma cultura de gerenciamento e que permita que você faça aquilo da forma recorrente conforme cada processo, né? Então, pegando alguns exemplos, né? A gente tem ali o controle financeiro dentro do supermercado. Ele efetivamente vai ter que fazer um fechamento mensal, ele tem que garantir que as contas estejam em ordem, ele tem que executar determinados pagamentos. Aquilo são atividades recorrentes, né? Ele tem que fechar a folha de pagamento no final do mês. Então, são atividades que eventualmente ele tem que fazer e ele não pode deixar de fazer. Então, se ele tem um sistema que está apoiando, está gerando informação para ele, está gerando tempo, está gerando a rotina de trabalho dele, isso vai ser feito de uma forma mais assertiva. E o principal de tudo isso, pessoal, é a gente ter uma gestão assistida, tá? A gente está enxergando o que está acontecendo e está conseguindo ver a produtividade do time, né? A gente sabe que aquilo está sendo feito e a gente tem onde olhar. Poxa, aquilo foi realmente executado? Eu preciso perguntar para a pessoa? Não, eu já tenho ali algo que vai me trazer isso. Eu tenho um controle de estoque, né? A gente pode citar ali, por exemplo, você tem ali o meio de loja que está faltando mercadoria e lá dentro eu tenho no estoque, né? Como eu garantir que aquilo vai estar na prateleira, né? Então eu posso ter um checklist diário ali que vai rodar ali 9 horas da manhã, na hora do almoço, no final da tarde, que vai uma pessoa ali trazer um checklist para identificar quais áreas que estão precisando ser de reposição, né? É usado, por exemplo, para medir o fluxo de loja. Então ali eu tenho determinados horários do dia que eu vou rodar um checklist ali, vendo quantas pessoas estão na fila naquele horário. Isso vai me ajudar a determinar o fluxo da loja. Poxa, eu preciso ter mais pessoas, eu preciso ter mais caixas, mais PDVs abertos nesse horário. Então tem uma série de coisas que você precisa estudar e através daquilo criar ações para mudar, né? Então tem alguns desafios que a gente pode pontuar, como também na parte de logística da entrega, onde a gente vai conseguir entender dentro do estoque como que está organizado o nosso estoque, se o tráfego está adequado. Isso tudo, checklists, eles vão trazer essa assertividade para a gente, porque a gente vai listar quais são as tarefas que a gente tem que fazer, separar as tarefas por departamento e dentro desses departamentos a gente gerenciar através de checklists, né? Esses checklists vão nos dizer, vão criar planos de ação através deles para a gente conseguir tomar as decisões e fazer com que aquilo ande da maneira adequada. E você pode implementar isso absolutamente em qualquer área. A gente pode citar um estacionamento, por exemplo. Uma vez por mês eu vou lá e vou verificar como o estacionamento está, né? Preciso de uma pintura, eu vou gerar um plano de ação para o gerente conseguir gerar uma informação através disso. Então, voltando na sua pergunta, né, que é quais os desafios? Primeiro, implementar essa cultura dentro da empresa, né? Trazer a cultura de que você ter uma gestão assistida, você ter as atividades mapeadas, elas vão trazer um processo mais assertivo, mais conectado entre áreas e que você vai, através disso, conseguir tomar as decisões da melhor maneira. Perfeito, excelente. Você até já comentou, né? Um dos maiores desafios é manter o controle sobre a enorme quantidade de dados e informações que fluem dentro do supermercado, né? O supermercado é como se fosse um ser vivo que trabalha em diversos ambientes ali, que trabalha com diversas personas também, e você conseguir só mapear todos os pontos, não só de atrito, mas todos os pontos e processos que tem dentro do supermercado já é um grande desafio, né? E aí garantir que eles estejam em conformidades até com regulamentações é muita coisa. Eu sei até que você já comentou, né, na sua resposta anterior aqui, mas você conhece o varejista, né, Alex? Você sabe que ele gosta de ver a coisa funcionando, gosta de ver exemplo, gosta de ver número, né? Eu sei que o Acelerato tem diversos clientes varejistas e não varejistas dentro da sua carteira. Você não precisa falar exemplos, assim, nomes, mas você consegue dar exemplos de como que o Acelerato ele pode ajudar o varejista, em que processos que o Acelerato consegue ajudar ele ali?
Legal. Bom, o Acelerato, o Wilson, ele consegue ajudar desde a gestão de atendimento das áreas internas, tá? A desenvolvimento de projeto, como também a execução de checklists de conformidade, tá? Esses são os principais focos, né? Mas como trazer isso para a realidade do varejista hoje ou de outros clientes que utilizam da plataforma Acelerato? A gente consegue, de maneira muito objetiva, montar um centro de serviço compartilhado, né? Então, você bem disse aí, né? O varejo é um sistema complexo de departamentos, áreas de negócio, áreas de frente de loja, áreas internas, né? Ali de back office, que vão dar apoio para uma operação inteira acontecer. Isso tem que ter conexão, tem que ter conectividade. Então, o Acelerato ele vai atuar nessa parte, principalmente no módulo de atendimento, a trazer esse centro de serviço compartilhado. O que é isso? As diversas áreas elas têm demandas que elas vão atender. Né? Então, pegando o exemplo de um saque, por exemplo, né? Um cliente entra em contato e ele quer fazer uma devolução de um produto. Então, através dessa devolução, não é só o saque que está envolvido nisso. Né? Ali pode ter uma troca, pode ter uma avaria de um produto, pode ter uma devolução. Então, tem outras áreas que estão conectadas nesse atendimento. Eu posso estar acionando uma área de logística, eu posso estar acionando uma área de transporte, eu posso estar acionando uma área financeira porque eu preciso devolver um dinheiro para um cliente. Então, poxa, como eu vou fazer essas áreas se conectarem? Né, a não ser e tirar, né, da cabeça aquilo, puxa, eu vou ligar lá, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar um e-mail lá, e eu não sei nem quando o cara vai me responder, né? Então, quando a gente entra, né, no conceito de processo, Wilson, isso quer dizer que eu tenho um processo definido dentro de uma ferramenta onde eu criei um workflow, eu criei um fluxo, um funil de atendimento para aquele processo. Então, se eu preciso fazer a devolução de uma mercadoria, eu preciso acionar áreas. Eu preciso conectar áreas. Eu vou fazer isso através de dentro de uma ferramenta como o Acelerato, que ele vai fazer com que, né, exista um tempo de atendimento, exista um funil de atendimento para que aquele processo aconteça, e o maior interessado, que é o nosso consumidor, ele seja atendido com qualidade, no tempo hábil, com cordialidade. Isso você vai conseguir garantir através da ferramenta, porque a ferramenta ela vai medir o tempo, ela vai conseguir saber como esse processo deve andar, para que áreas eu tenho que envolver e principalmente medir a satisfação desse cliente. O maior interessado no negócio é a gente manter o nosso cliente satisfeito. Isso vai facilitar o processo interno, onde as pessoas vão estar conectadas e vão saber o que elas têm que fazer ao entrar num portal. E o nosso cliente ele vai avaliar esse atendimento. Isso vai trazer uma visibilidade. Vou voltar naquele mesmo conceito, né, de gestão assistida. Né? Eu estou vendo o meu negócio acontecer, eu sei como as áreas estão performando e através disso eu posso tomar decisões. O módulo de projetos é a mesma coisa. Eu preciso, por exemplo, reformar uma loja, eu preciso implementar um novo processo de atendimento, eu preciso entender como que vai ser feito tal atividade. O Acelerato permite que você crie um processo onde você vai determinar as pessoas envolvidas, você vai conseguir criar um fluxo mapeado, faseado dentro daquele processo, né? E com isso eu também ter a gestão assistida, né? Que é o garantir que aquilo vai acontecer, quais são os custos que estão envolvidos dentro daquele projeto e que ele vai ser efetuado da melhor maneira, né? E no checklist, o checklist ele vai trazer a visão, né, de que tudo aquilo que você pensa, né, que você imagina que está acontecendo, ele realmente esteja sendo feito, né? No fim das contas, a gente quer garantir qualidade. Então, se a gente usa um checklist, a gente não está fazendo aquilo só da cabeça, a gente está colocando dentro de um sistema a informação de que aquilo realmente está sendo feito. Então, poxa, eu tenho lá um restaurante dentro do meu supermercado, eu tenho uma padaria, eu quero garantir que a padaria esteja em conformidade, que quando eu venha receber, por exemplo, uma fiscalização, aquilo vai estar de acordo, que quando eu receber o meu consumidor dentro da minha padaria, ele veja que tudo está ok, que a mesa está limpa, que o lixo está recolhido, que as pessoas estão paramentadas, estão, né, atendendo da melhor maneira, que os produtos estejam disponibilizados da melhor maneira. Então, quando a gente tem um sistema e a gente executa através dele, a gente garante isso, né? A gente tem uma gestão, uma administração assistida, a gente tem conectividade entre as áreas, né? E a gente consegue ter melhor sucesso no negócio. Perfeito. E só tirando uma dúvida desse último módulo, né, que o Acelerato também atende ali, da checklist, né, dos processos, você falou muito de você conseguir enxergar, né?
E se de repente não tiver uma coisa conforme, como é que de repente por dentro da ferramenta a pessoa, né, o varejista, o dono do supermercado, ele pode saber que alguma coisa não está sendo feita ou que deveria estar sendo feita? Como é que ele faz essa comunicação apontando para quem deve fazer? Como é que funciona isso dentro da ferramenta? Legal, é uma boa pergunta, Wilson. Uma vez que a gente está executando, né, um checklist, ele tem ali a sua lista, né, de atividades que você tem que dizer se está conforme ou não está conforme. Uma vez que você diz que não está conforme, então vamos pegar lá, né, a padaria que a gente acabou de citar, e a gente identificou lá que ela está sem precificação ali no balcão, né? Poxa, ali gerou uma não conformidade. Então, uma vez que isso a gente identifica que é não conforme, a ferramenta ela vai te obrigar a criar um plano de ação. Um plano de ação nada mais é que uma atividade interna que vai ser direcionada a um responsável e ele vai ter um prazo para executar aquilo, né? Então, eu como administrador do meu negócio, eu estou enxergando, né, todas as não conformidades, os planos de ação que tem que ser executado e quem são as pessoas que estão fazendo isso. Então, imediatamente, quando a gente finaliza um checklist, ele vai uma cópia para o gestor identifica, e ele também é notificado, né? Hoje a gente tem aplicativo, portal, e-mail, que notifica de todas as maneiras que ele tem que executar aquela atividade. Uma vez executada, ele vai dar como ok, aquilo vai cair num dashboard, né, num painel, onde ele vai, né, dar como concluído, e as pessoas, né, que estão ali interessadas naquilo, quem executou o checklist, vai ser notificado que que já está conforme. Uma vez que é executado novamente, ele vai verificar aquele item novamente. Poxa, de novo estava sem precificação. Gerou outra não conformidade. Gerou outro plano de ação e foi executado novamente. Poxa, Wilson, aí você vai me perguntar, isso está fazendo de formas repetidas, né? A ferramenta ela possibilita que você identifique os processos que comumente eles têm não conformidade, né? É a gestão assistida novamente. Então, a gente está identificando ali quais os processos, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que rodam 1000 checklists por mês. Poxa, como eu vou identificar em 1000 checklists, que cada checklist tem 20 perguntas, eu tenho 20.000 perguntas que estão sendo respondidas por mês. Eu tenho um relatório estatístico que ele já vai direcionar você exatamente num ranking de perguntas que foram não conformes. Isso é gestão assistida. Eu estou entendendo o meu negócio, aonde eu preciso melhorar. Eu tenho 20 lojas que eu tenho que monitorar e eu tenho que saber se todas elas estão fazendo o processo de forma igualitária. Você está trazendo qualidade, se aquilo está certinho. Então, de forma muito objetiva, a gente consegue, através de relatórios e dashboards, identificar onde o processo está sendo repetido, quais as perguntas que comumente estão dando como não conforme, identificar as pessoas dentro do grupo que precisam, de repente, de uma reciclagem, de um treinamento, para que consigam evoluir. Eu tenho um modo comparativo por departamento, onde a gente consegue identificar ali, né? Poxa, eu tenho 20 lojas, qual loja performa melhor? Poxa, meu top 3 é essas 3 lojas aqui. Pô, vamos entender o que essa loja faz, que ela sempre está com notas boas, as outras estão com notas mais baixas. O que a gente pode trazer, né, de reciclagem para a gente melhorar o processo e a gente conseguir, né, ter um padrão aqui na nossa rede de lojas. Então, são funcionalidades ali simples, objetivas, que vão trazer ali mais visão para o negócio e vão trazer assertividade ali para os processos. E agora pensando, a pessoa já conseguiu, já entendeu a importância, né, dele conseguir gerenciar bem os processos dele, ele já está começando a implantar isso na loja dele, dentro aí da empresa. Quais são os impactos que ele pode ter depois disso para gerenciar os processos? Existe um grande desafio aí, tá, Wilson? Porque uma vez, né, que ele entendeu que ele precisa de um processo e que ele está desenvolvendo isso vai acontecer de forma contínua, tá? Então nós temos uma curva de aprendizado aí. Tanto do ponto de vista de usar um sistema, como também cultural dentro da empresa, né? Que existe um impacto ali de, poxa, eu estou tratando coisas de forma informal, eu estou ali ligando para a pessoa no outro departamento, a pessoa me mandou um e-mail, ela me mandou aqui um WhatsApp, pediu para fazer alguma coisa, né? Então você está com o negócio, ele não está na tua mão. Então você não sabe, por exemplo, se a pessoa ela está fazendo aquilo com qualidade, se ela fez aquilo no tempo que deveria ser feito. Então quando a gente implementa, né, e entende que aquele processo ele tem que ser executado, existe uma curva de aprendizado, evolução e de produtividade que são aumentadas durante o uso, tá? Então a gente percebe muitas vezes ali no início, né, muitas vezes ali até
poxa, não dificuldade de executar na plataforma, né? Porque ela é muito objetiva, mas é uma dificuldade de entrar no processo, uma vez que ela está sendo assistida, uma vez que ela tem que executar aquilo da maneira como foi desenhado o processo. E muitas vezes o processo ele é até modificado, né? Eu citei lá o exemplo do saque, onde um processo ele começa ali no financeiro, vai para a logística, volta para o saque, né? De uma devolução de uma mercadoria, de uma troca. Então, existe um entendimento, e é interessante porque a gente começa a descobrir qual é a melhor maneira de fazer aquilo. Porque a gente está tão habituado, né? Primeiro eu vou ligar lá no financeiro porque tem que devolver o dinheiro. Não, primeiro eu vou ligar no transporte porque a gente tem que retirar a mercadoria lá do cliente. Poxa, a gente começa a pensar, quem é o interessado? É o consumidor. Quem que a gente tem que resolver primeiro o problema? É do consumidor. Então, poxa, o consumidor ele quer devolver e quer o dinheiro de volta. Poxa, então vamos fazer isso de uma maneira que, né, a gente consiga resolver rapidamente o que o cliente está pedindo e depois internamente a gente roda o processo que tem que ser feito. Então as coisas elas vão se descobrindo. Essa curva de aprendizado ela é contínua porque a gente está enxergando o processo, a gente está medindo ele, né, e está vendo a melhor maneira de fazer. Então é muito comum ao longo do tempo os processos irem evoluindo, as pessoas também evoluindo no processo, entendendo quais são as necessidades, porque as coisas estão conectadas, tá? Então isso é muito legal, porque no resumo a gente vai trazer produtividade, a gente vai otimizar processo, a gente vai conseguir ter mais qualidade e, no fim das contas, a empresa ela vai rodar de uma maneira geral com muito mais assertividade. Perfeito. E aí, quando a gente fala de próximos passos, né? Quais são os principais fatores, né? Os KPIs que o varejista ele precisa acompanhar ali, né? Nos relatórios, de repente até o Acelerato pode prover para ele, porque ele já está com isso implementado, né? E como é que ele consegue continuar evoluindo? Ele não pode só parar ali, já vimos processos e agora é isso. Como é que ele evolui esses processos? Como é que ele pode evoluir? Que KPIs que ele pode analisar para continuar evoluindo os processos do supermercado dele? É extremamente importante a sua pergunta, Wilson, porque assim, a gente está vendendo, né, uma ideia de processo. Então, poxa, como eu vou saber que o que eu estou fazendo é o correto? Como eu posso melhorar isso continuamente? Eu preciso analisar os indicadores e eu preciso parametrizar essa conta da maneira adequada. Então, pegando assim um resumo muito rápido, eu crio ali um catálogo de serviços, que são todos os serviços que eu atendo dentro dessa empresa. Então, eu financeiro atendo esses serviços, eu saque atendo esse, eu transporte atendo esse, né? Eu loja atendo esses serviços. Então, uma vez que a gente tem isso mapeado lá dentro, a gente precisa determinar o tempo desses serviços, saber qual é o funil de atendimento que ele tem que passar, né? Poxa, ele começa aqui no atendimento, ele vai para uma análise, ele vai para uma aprovação de um gestor. Então, a gente desenha esse flow e a gente começa a fazer a usabilidade dele, né? Ao longo do tempo, a gente vai ter relatórios para a gente analisar isso. Então, quais são os principais relatórios que a gente precisa entender? Poxa, eu desenho um processo ali que ele tem 5 fases, ele tem 5 etapas que ele tem que passar. Eu preciso medir o tempo que está gastando em cada etapa, para me saber aonde o processo está falho, onde eu tenho gargalo, aonde eu preciso ali fazer uma reciclagem, saber por que demora tanto naquela fase. Então, pegando o exemplo do saque, né? A gente falou muito disso. Poxa, eu preciso mandar lá para o financeiro executar a devolução. Aí, no primeiro mês, eu medi lá que ele demora 2 dias para fazer isso. No segundo mês, eu vi que ele demora 1 dia e meio. No terceiro mês, eu consegui identificar que ele está demorando 1 dia. Olha que legal, esse processo está evoluindo. Ou o inverso. Poxa, ele está 2, continua 2, foi para 2,5, agora é 3 dias. O que está acontecendo? A gente vai analisar aquele processo. Então você começa a entender dentro da tua empresa aonde precisa melhorar. Para isso, você tem que olhar SLA, que é um acordo de serviço de atendimento. Então o Acelerato ele resolve muito bem isso. Eu preciso desenhar as etapas de maneira adequada, isso é personalizado por cada processo. Então eu vou olhar ali, todo mês eu vou fazer um comparativo, né, dos processos que eu atendo. Poxa, esse mês foi aí tanto tempo, esse mês a gente melhorou, piorou, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso identificar quais são as maiores, né, os maiores tipos de atendimento que eu faço no que tange sustentação, ou seja, são coisas que aparecem no decorrer, são problemas que eu preciso resolver. Então, poxa, eu tive que resolver tal problema 50 vezes no mês. Poxa, por que acontece tanto esse problema, né?
Então, são indicadores extremamente importantes que a gente tem que olhar continuamente. Isso vai trazer a informação para a gente melhorar o processo, ou melhorar o tipo de atendimento, ou melhorar a forma como a gente faz determinada coisa, né? Nos checklists, é extremamente importante a gente fazer esse comparativo entre áreas, fazer comparativo de um para o outro, saber se essa curva está aumentando ou está diminuindo, a gente olhar ali quais são as perguntas mais que estão com mais não conforme no ranking, para a gente identificar onde a gente precisa fazer uma reciclagem, mudar um processo, né? Então, são relatórios que a gente tem que olhar continuamente. E também é cultural, Wilson, a gente tem que fazer esse acompanhamento, a gente criar essa rotina de olhar, né, para a gente tomar a decisão. Então, poxa, se a gente não usa uma solução, como eu vou saber qual processo eu preciso melhorar? Como eu sei quanto tempo eu resolvo um problema de um cliente? Como eu vou saber se um cliente realmente está satisfeito comigo? Ou se uma área dentro da empresa ela está realmente demandando da maneira correta ou se pode melhorar, né? Então é notável isso em qualquer conta que a gente implante, essa melhoria. Porque é uma gestão assistida, né? Eu falei muitas vezes essa palavra, mas é a palavra que a gente tem que correr atrás, né? A gente ter uma gestão de processo, a gente conseguir saber as informações, não só do ponto de vista do gerenciamento, do gerente olhar como está a conta, mas de eu facilitar o operacional. Então, eu como operador, se eu entro numa conta e já tem tudo que eu tenho que fazer, ali já está pendente isso comigo, esse processo aqui eu tenho que fazer, isso aqui, ó, meu prazo está acabando, né, porque o meu SLA ali já está vencendo. Poxa, é diferente de eu ir lá no meu e-mail, putz, eu tenho 50 e-mails para responder. Esse WhatsApp aqui, o cara me mandou faz 2 dias, mas eu cliquei na mensagem, não olhei mais, esqueci que eu tinha que fazer. É totalmente diferente, né? Você tem ali, né, o que você tem que fazer, quais são as suas pendências, aonde você tem que atuar, né, para você performar melhor dentro da empresa. Então, não tem nem comparação, né? Você melhora a gestão da empresa e você melhora também a vida do seu operador, porque ele sabe aonde ele tem que dedicar o esforço dele e otimizar o tempo dele, né? De forma resumida, é isso, Wilson. Bom, como você comentou, a operação do supermercado, do varejo, ele tem diversos processos que precisam ser executados com eficiência, né, para garantir que a loja funcione bem, né? Um grande aliado disso, com certeza, são as tecnologias. O Acelerato, ele pode atuar em diversas frentes aí, né? Hoje a gente abordou muito o módulo de controle de processo, mas eu já vi também que tem a parte de atendimento, de gestão de projetos para falar, né? Alex, quero agradecer sua presença aqui no BlueSoft Podcast. Foi muito bom entender os principais desafios no gerenciamento de processo de um supermercado, né? Quero que você faça as suas considerações finais, né? Deixe seus principais canais de contato para quem quiser saber um pouco mais sobre o Acelerato, bater um papo contigo, assim como esse que a gente está fazendo aqui agora. Como é que as pessoas podem te encontrar? Legal, Wilson. Bom, obrigado a você aí, né, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do nosso trabalho, de como a gente ajuda nossos clientes, né. Volto a dizer, é uma satisfação imensa, né, eu trabalhar com a Acelerato, trabalhar na BlueSoft. É um prazer imenso poder participar desse processo de desenvolvimento, de ajudar os clientes. Eu me identifico muito com isso. Bom, e para quem quiser conhecer o Acelerato mais a fundo, né, pode nos procurar no acelerato.com, que é o nosso site. Lá tem lá o WhatsApp, que pode chamar a gente direto e já conversar. Pode procurar a gente no LinkedIn, no Instagram. A gente sempre está dando dicas ali. Nós temos o blog também com diversas dicas ali para os nossos clientes. E é isso. Agradecer. Para você que não conhece o Acelerato, vem conhecer. Vai ser uma grande oportunidade de trocar experiências e poder ajudar no processo aí da sua empresa. Tá bom? Grande abraço, Wilson. Obrigado aí pelo convite. Bom, eu que agradeço mais uma vez. Vou deixar todos os canais de contato que o Alex comentou na descrição do vídeo. E aí, o que você achou desse episódio, hein? Comenta aqui pra gente. E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia. Então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Aproveito também para te convidar a conhecer e assinar a nossa newsletter semanal, que é o Blue Times, que a gente traz aí toda sexta-feira uma seleção das principais notícias e mais interessantes, tanto do Brasil e do mundo, para você ficar ligado nos principais acontecimentos do varejo. Eu também vou deixar o link na descrição. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo no Twitter, Instagram, LinkedIn ou nos grupos do Facebook, WhatsApp e do Telegram, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário.
Acesse lá bluesoft.com.br ou envie e-mail para marketing@bluesoft.com.br. Muito obrigado e até a próxima.